Deus, materialismo, ateísmo, criacionismo e evolucionismo. Vamos estudar esses assuntos agora em um vídeo que tem como fundamento a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Allan Kardec perguntou aos espíritos: o que é Deus? E eles responderam: Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Eu te pergunto, seria possível entender a natureza íntima de Deus? Será que a nossa inteligência já está suficientemente desenvolvida para que possamos entender essa natureza íntima de Deus? É óbvio que não. Para entender a natureza íntima de Deus, nós temos que evoluir muito ainda. Nós precisamos que a nossa mente tenha uma capacidade de consciência e de conhecimento que está muito além de tudo que já aprendemos até hoje. Porque para entendermos Deus, alguns conceitos precisam ser bem claros em nossa mente. A ideia de infinito, onipresença, onipotência. Mas eu te pergunto, o Deus bíblico, aquele Deus relacionado ao Velho Testamento da nossa Bíblia, ele seria representante real da ideia de Deus? Porque à medida que nós evoluímos, nós mudamos a nossa maneira de entender tudo que está à nossa volta. Há muitos milhares de anos, a ideia de Deus era profundamente atrasada. Deus era concebido, por exemplo, como o trovão, o raio, o vulcão, o terremoto, o maremoto. A ideia de Deus era ligada aos fenômenos da natureza, até então incompreensíveis para o homem. Não tínhamos a capacidade de entender as leis da natureza e as forças naturais com as quais teríamos que conviver para sempre. Porém, com o passar do tempo, nós fomos evoluindo e fomos melhorando a nossa capacidade de compreensão. E chegou-se então ao Deus bíblico, onde seres humanos escrevem como eles achavam que deveria ser Deus. E não muito raramente este Deus bíblico foi concebido pelo homem, até mesmo muito pior do que o próprio homem. E se você quer encontrar onde está escrito que Deus é muito pior do que os homens, basta ler Levítico, Deuteronômio, Números, a Gênese, e você vai encontrar um Deus vingativo, cruel, violento, guerreiro, muito pior do que os homens. Hoje alguém diz, mas a Bíblia foi inspirada por Deus? Sim, mas inspirada em quem? Em homens muito atrasados. Se você inspira uma ideia bela em homens atrasados, obviamente que a ideia será modificada pelo atraso mental desses homens. Independente de que essas ideias fossem ou não inspiradas por Deus, você tem ali uma ideia de Deus profundamente atrasada e que hoje é a causa principal do ateísmo crescente no mundo, porque as religiões tradicionais que concebem que Deus é um ser pior do que o homem, levam os homens que pensam, que têm um mínimo de inteligência, ao ateísmo, porque não conseguem compreender que haja um Deus, um criador de todas as coisas, e que este Deus tenha um comportamento muito pior do que o comportamento dos homens. Mas para nós espíritas, todas essas concepções de Deus não dizem respeito à nossa realidade, à nossa maneira de entender Deus. Porque para nós espíritas, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E temos a natureza com todas as suas leis como a única obra e palavra de Deus, e tendo na ciência, física, química e biologia a única forma de entender Deus, buscando entender o Criador através da compreensão da sua criação. E olhando para o ateísmo, que diz que tudo que existe no universo é fruto do acaso, concebendo-se que o nada e o acaso poderiam produzir alguma coisa, porque se tudo surgiu do nada, então não existia nada. E o nada, então, agora, sob a concepção ateísta, pode produzir alguma coisa. Porque, na verdade, nós não temos nem condições de entender o que significa nada. Porque tudo que nós observamos à nossa volta está cheio de alguma coisa. O ar à nossa volta é composto por moléculas de elementos químicos, de elementos da natureza que se compõem para que nós possamos ver alguma coisa ou mesmo não ver nada. Nós vemos através do ar, mas o ar está aí.
Nós olhamos para o céu e vemos galáxias, estrelas, planetas. Nós olhamos à nossa volta e vemos todo um processo de criação da natureza. Então nós não temos condição de entender o que é nada. O nada é quando não existe nada. Então, a partir do nada, tudo se criou. Houve uma transformação do nada e do nada tudo se organizou e se criou. Então, isso é ideia ateísta e, portanto, absolutamente absurda. Então não dá para entender que uma mente racional conceba que o nada pode produzir alguma coisa, porque tudo que existe surgiu a partir de alguma coisa. A teoria do Big Bang, por exemplo, diz que todo o universo, toda a energia, toda a matéria do universo estava contida num espaço de altíssima compressão, onde nenhuma lei física valia neste momento. Porque tudo estava parado, comprimido, não existia espaço e não existia tempo. Até porque para existir espaço tem que haver o tempo, e para haver o tempo tem que haver o espaço. E de repente essa bola explodiu, e ao explodir ela começou a formar coisas. E essas coisas, você vai observar que na nossa concepção de espírita, Deus era anterior à explosão dessa coisa, a não ser que se consiga explicar como esta coisa se formou por si mesma. Se ela se formou por si mesma até chegar a essa bola antes da explosão, quem criou a bola? Ou nada criou a bola? Mas nós espíritas vemos de outra maneira. Tudo que nós vemos atualmente, que é composto de apenas 15% de tudo que é observável no universo, porque os outros 85% não temos como observar, porque é matéria escura e, portanto, não observável nem detectável, então tudo estava comprimido dentro dessa bola. E Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, estava ali pensando: quando eu chutar essa bola, ela explode. Mas eu quero que ela exploda e a partir do momento da explosão, eu vou criar mecanismos e forças que serão chamados posteriormente de leis. E essas leis irão organizar o resultado da explosão. Os materiais que irão se expandir a partir dessa explosão irão se organizar de uma tal maneira que eles, a partir de um certo tempo, irão organizar o surgimento de coisas extremamente organizadas, porque estarão todos os elementos contidos nessa bola, que agora estarão em expansão, obedecendo essas leis cuja ação será capaz de criar algo cujo projeto está inserido nas leis que eu estou criando. E aí, de repente, essa matéria começou a expandir pelo universo, e num primeiro momento ela se tornou nada mais, nada menos do que o fluido cósmico universal. Quando você ler os livros espíritas, você vai ver no livro dos espíritos que está ali uma afirmação dos espíritos que Deus criou o fluido cósmico universal. E este fluido cósmico universal seria a base de tudo o que mais existiria. Então, eles se tornariam partículas subatômicas. Essas partículas subatômicas depois se tornariam elétrons, núcleos de átomos, e se comportando como componentes de prótons e nêutrons, para que os fundamentos da matéria pudessem se organizar. Porque no projeto anterior já existiam estrelas, galáxias se formando, planetas se formando. Quando nós fomos formados lá no ventre de nossa mãe, num primeiro momento não existem células diferenciadas, só existem células-tronco. Mas essas células-tronco vão se tornar posteriormente células do coração, do fígado, neurônios, pele, vai formar toda a imensa diversidade celular que compõe o nosso corpo, a partir de um elemento primordial chamado célula-tronco. Da mesma forma, fluido cósmico universal é o elemento primordial, a célula-tronco, que vai se tornar os elementos fundamentais da matéria. Então, isso é fruto do acaso? Ou fruto de uma extrema organização, de uma inteligência absolutamente perfeita, que organizou tudo em seus fundamentos, e a partir destes fundamentos organizados, como se fosse um projeto, este projeto, desde o primeiro momento da criação, tudo se adaptou a ele. Esta inteligência suprema, a mente criadora de todas as coisas, a inteligência por trás de cada um dos passos da criação, tem alguma relação com aquele Deus bíblico?
Principalmente o Deus bíblico expresso em Levítico e Deuteronômio da Bíblia, nenhuma relação. Tem uma relação simbólica com aquele Deus que usou a imaginação e em 7 dias criou todas as coisas, sendo que até esses 7 dias são simbólicos. Você pode ter os 7 dias como 7 notas musicais que compõem uma enorme sinfonia, e essa sinfonia é todo o universo e tudo que nele existe. Então esse Deus bíblico que gostava de um povo e não gostava do outro, que mandava matar qualquer um por qualquer motivo, principalmente se não fosse descendente de uma raça específica, porque todas as demais raças eram amaldiçoadas e mereciam morrer. Essa ideia é como se você estivesse explicando alguma coisa para uma criança muito pequena, que não aprendeu ainda a raciocinar, para que ela pudesse compreender algo que nem os adultos conseguiam compreender ainda. E aí você tem alguma relação desse Deus bíblico, que é hoje a grande motivação do materialismo e do ateísmo no mundo? Porque não dá para entender. Porque o próprio ateísta pode ser considerado uma pessoa que tem preguiça de pensar. Porque se ele for raciocinar, ele vai começar a imaginar que um nada só pode produzir nada. Agora, a partir de alguma coisa, tudo pode ser modificado. Isso se chama evolução. Quando alguma coisa permitiu que dentro de um processo de transformação, outras coisas surgiriam a partir de uma primeira coisa primordial. Portanto, nós espíritas não somos apenas criacionistas e muito menos apenas evolucionistas, porque somos criacionistas evolucionistas, porque entendemos que uma inteligência suprema, uma causa primária de todas as coisas, que hoje nós denominamos de Deus, criou aquela coisa primordial. A partir dela, evoluindo, tudo se transformou e tudo mais se formou no universo. Então, para nós espíritas, Deus, a causa primária, a inteligência suprema por trás de todas as coisas, criou aquele elemento primordial a partir do qual tudo se transformou. E esse Deus só pode ser entendido por um novo tipo de religião. A religião que esteja profundamente ligada à ciência, a religião que esteja profundamente ligada à filosofia, formando um triângulo perfeito de conhecimento e evolução. A religião que une a ciência em evolução permanente, em busca do conhecimento, em busca da criação, da natureza. Porque quando se diz que a palavra de Deus está em um livro, qualquer que seja esse livro, se pronuncia uma grande mentira. Não é verdade. A palavra de Deus está escrita na natureza e nas suas leis. Então, nós só podemos entender Deus se observarmos, se aprendermos a compreender a natureza. A única forma que temos de entender a criação e entender que a extrema inteligência e organização que está expressa em qualquer detalhe da natureza só está ligada a uma inteligência ainda mais perfeita, mais criadora, mais organizadora, que teve a capacidade de desenvolver as leis sob as quais a natureza se desenvolveria. Já aprendemos muito, sim, mas estamos muito mais distantes de chegar ao fim de nossa compreensão do que do tempo que já percorremos desde o início de nossa caminhada evolutiva, em busca do desenvolvimento de nossa inteligência. Lá na frente, quando tivermos entendido todos os fundamentos da natureza, de tal maneira que, compreendendo através dela as forças supremas que organizaram a própria natureza, aí nós vamos chegar perto de entender Deus, na sua natureza íntima e profunda. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.